Doutor Amadeu, o senhor é um pioneiro dessa terra, o senhor conhece a história do Brasil desde o início do meio da década do século passado, o senhor acompanhou tudo que aconteceu nesses últimos anos nesse país. O que está acontecendo com o nosso Brasil, doutor Amadeu? Olha, tu tem razão, eu já posso me considerar um antigo. Eu ainda tenho um cheirinho de Segunda Guerra. Né? Ah, é? Eu sou de 1947, a guerra acabou em 45, ainda peguei alguma coisa. Mas olha, Sérgio, a gente passou por muitas coisas ao longo do tempo. Houve situações excepcionais, finzinho do Estado Novo, a eleição de Dutra, a nova eleição de Vargas, depois veio o Juscelino, mas os militares sempre... Suicídio de Vargas. Sempre em efervescência, os quartéis nunca estavam satisfeitos. Aí tivemos, então, o movimento de 1964, que nos remete, depois de um longo período, até a redemocratização do país, e chegamos, então, ao marco, que eu considero assim, o marco definitivo do Estado Democrático de Direito para nós brasileiros, que é a Constituição de 1988. De lá para cá nós vemos trabalhando, né, desenvolvendo esses conceitos de o exercício. Eu sempre dizia e continuo dizendo, a democracia, o processo eleitoral é como qualquer exercício. Se você fica muito tempo sem se exercitar, você perde. Você perde a habilidade, dói o músculo. Então você vai repetindo, você vai se aperfeiçoando, daqui a pouco você está um ginasta, só falta ir para a Olimpíada. Então, o Brasil vem passando por isso, vem crescendo politicamente, estrategicamente, democraticamente. Mas hoje nós estamos passando dentro deste processo, que eu ainda considero um processo de depuração de todas as mazelas da nossa vida republicana, essa questão da corrupção. Corrupção é um mal, ela é endêmica, ela contamina todo o tecido social, e aí surgiu esse divisor de águas que se chama Lava Jato. Esse Lava Jato está causando um frisson, é uma expectativa. Todos os dias nós temos fatos novos, há 2 anos que isso vem acontecendo, e isso está desmontando o arcabouço maligno que havia na nação brasileira. O tecido putrefato, adoro dizer isso. Apodrecido mesmo, apodrecido. Esses dias eu vi uma expressão daquela ex-senadora Heloísa Helena, ela meio maluquinha e tal, mas ela falou, se reportou a um intelectual qualquer, disse, está igual como o fulano fala, onde apertar sai pus. É verdade. Então, é exatamente isso que está acontecendo. Mas isso vai servir, eu creio, tenho certeza, que vai mudar a relação entre o cidadão com o Estado com os prestadores de serviços, essas grandes mega empreiteiras que nós temos aqui, que começaram há muitos anos e que vêm, ao longo do tempo, elas vêm solapando a economia nacional. Agora, dizem lá os empreiteiros, se nós não dermos propina, nós não ganhamos obra. Será que aí fica a história, é a galinha ou o ovo? Quem é que vem primeiro, né? Então nós ficamos nesse impasse, mas de qualquer maneira hoje nós estamos despoluindo o país. Paralelo a isso vem o debate político. Quem é que causou esse problema? Efetivamente, quando nós encontramos hoje um determinado partido, no caso o Partido dos Trabalhadores, que está no poder há 14 anos, é um longo tempo. Isso gera a exaustão, a estafa do material, ela sofre. Mas o projeto é de poder, porque é um projeto que tem conteúdo ideológico e que, pelo meio do caminho, encontrou essas facilidades. Primeiro o mensalão, né? Começou com facilidades, a forma de preservar o poder dentro de um sistema político que nós temos, que é muito complicado, é muito difícil de administrar. Não, nós temos que comprar. Tudo tem que ser comprado, está tudo no mercado, nós temos que comprar. Então, o mensalão é compra de voto de congressistas, né? Para fazer a chamada base de apoio.
E vem crescendo isso. O Petrolão é a mesma coisa. Só que aí também, no meio disso, tem muita gente que enriqueceu. É verdade. Fortunas. Tanto das grandes empresas, porque eles não vão cobrar um adicional, que é exatamente o que vão repassar. E botam mais um pouco. Claro, né? claro. Então, isso sangra o povo brasileiro, isso sangra a nação, isso tira referências éticas, morais, tira o pão da boca daqueles que estão desguarnecidos, estão desprotegidos e que depois ganham uma bolsa qualquer, uma merreca, uma porcaria de R$100, R$150 por mês, para compensar o tanto que está havendo de desvio. Pois é. Uma outra questão, nós estamos falando há pouco antes do programa sobre o vultoso investimento que o governo faz nessa questão, só no Bolsa Família, e o senhor comentava os valores. O que o governo gasta e o que poderia fazer com esse dinheiro, na sua opinião? Isso é uma reflexão que eu tenho feito, que o governo federal, a partir na gestão do Fernando Henrique Cardoso, do começou. PSDB, havia lá o Bolsa Escola. O Sarney tinha o leite, tinha não sei o quê. Então a coisa foi crescendo. Quando chegou o pessoal do Partido dos Trabalhadores, eles condensaram tudo no Bolsa Família. Passou a ter um nome só, Bolsa Família. E isso vem, uma pela outra, o apanhado que eu fiz, são em torno de 14 milhões de famílias que são assistidas, recebem R$170 por mês. Isso não tira ninguém da pobreza. Não podemos ser hipócritas, dizer, não, tiramos da linha de pobreza, dando R$170. Isso não existe. Mas, de qualquer maneira, distribuíram R$170 por 14 milhões de famílias ao longo de 13 anos. Isso significa 400 bilhões de reais. Por ano? Não, ao todo. Ao ano são 27 bilhões. 27 okay. bilhões. Esse dinheiro, ele, digamos assim, irrigou a economia. Circulou. Compraram uma coisinha aqui, comida, alguma coisa. Enfim. Mas não tem retorno. E o retorno, eu sempre falo, nós temos o Brasil, ainda tem um estoque maravilhoso de terras improdutivas. Um grande programa de reforma agrária, com identificação, hoje, por satélite, identifica essa propriedade aqui, vai lá no cadastro, encontra essa que pertence a fulano de tal, manda fazer uma vistoria, identifica, não está cumprindo com a função social, desapropria, pega o justo preço. Vão acabar com esse negócio de invadir. Invadir é para incendiar o campo, não é para solucionar o problema. Vai lá, avalia, deposita o justo preço, faz o assentamento, só que isso vai acabar com o MST. Né? Eles não querem isso. Faz o assentamento, infraestrutura necessária, escola, posto de saúde, estrada, insumos. Nós já teríamos, em agricultura familiar, que ela é fantástica, o retorno desse valor multiplicado por 10, por 100. Infelizmente, nós continuamos aí com esse impasse, os acampados, as famílias, as invasões. Nosso amigo Conte, coitado, trabalhou feito um mouro. A vida ele dedicou aqui em Rondônia. Ele era um trabalhador, um homem digno, um homem correto, competente, honesto. O que ele ganhou, ele investiu numa propriedade. Eu tenho para mim, eu conheci o Conte, era um bom amigo meu. Ele morreu de desgosto, eu acho. Triste, decepcionado, desiludido. O sonho da vida dele foi destruído. Isso não é justo. E havia condições, o país tem, demonstrou que tem. Se pode distribuir 400 bilhões para esmola, sem esmola. Por que não? Vamos restringir um pouquinho aqui e vamos fazer um investimento social que vai dar, de fato, vai dar condições para essas famílias se estabelecerem, terem a sua casa, seu lotezinho, produzir e sobreviver com dignidade. Seria um grande, maravilhoso projeto. Isso não é feito. Então o que eu vejo é isso, projeto de poder, Bolsa Família, Bolsa o que for, para ganhar voto e ficar nessa situação de penúria
penúria moral, a perda de dignidade, a dependência absoluta. Isso até porque o Bolsa Família não tem porta de saída, né? Não tem problema. Antes de terminar esse bloco, eu queria começar a comentar um pouquinho sobre o INCRA. O senhor sabe tudo sobre a história do INCRA aqui em Rondônia, né? Como é que era o INCRA, a função que ele cumpriu aqui e agora como é que está, na sua opinião? Nós fizemos um trabalho aqui, eu cheguei aqui em 1973, direto para o INCRA. Nós fizemos um trabalho fantástico. Nós tínhamos aqui 96% das áreas do território federal de Rondônia eram terras públicas, né? Podendo ser, então, um grande projeto de assentamento, colonização, que nós fizemos. Rondônia é o que é pelo trabalho que o INCRA fez. Nós fizemos os projetos de colonização, começou com o Ouro Preto, depois nós tivemos lá em Cacoal, ele chamava Ji-Paraná o projeto lá, depois nós tivemos Colorado do Oeste, depois tivemos aqui em Guajará-Mirim o Sidney Girão, aqui nessa região de Ariquemes, fizemos o projeto Burareiro, enfim, o perfil produtivo do estado de Rondônia foi o INCRA que fez. Aquela área que tem lá no sul do estado, o Cone Sul, a Gleba Corumbiara, 3 milhões de hectares, nós discriminamos, arrematamos, arrecadamos, botamos no registro de imóveis, fizemos licitação de terras públicas para instalar média propriedade rural. 2.000 hectares cada lote. Licitação pública, em 1974 e 76. Correram. Hoje nós temos lá o grande contingente de criadores de gado, está naquela região. É verdade. O trabalho que o INCRA fez. E agora, doutor Amadeu, como é que está o INCRA na sua visão? Antes de nós entrarmos no agora, eu quero só fechar aquele raciocínio que eu tive. Pois não. Que o INCRA era uma usina de produção de títulos de terra. Nós titulamos gente, mas foi uma coisa assim fantástica, maravilhosa. Cidadão ali vibrando, humilde, pegando o papel, título definitivo, ele era proprietário. Nós conhecíamos como o homem dos 5 tombos, que ele saiu do Nordeste, ele foi para São Paulo, ele foi para Paraná, ele subiu para o Mato Grosso, veio cair em Rondônia. E daqui não saiu mais. Saga. E aqui ele chegou e encontrou a realização. Esse foi o nosso trabalho. Tenho um orgulho enorme disso. Agora, hoje nós chegamos numa situação extremamente dolorosa, eu acho doloroso, porque o INCRA parou. O INCRA não faz mais nada, correndo atrás desses processinhos aí de invasões. Tem um ouvidor nacional, que onde tem problema, vem o ouvidor, ouve. Ele é ouvidor, ele ouve, ele vem, ouve. Mas não resolve nada. Não resolve coisa nenhuma, né? E o INCRA parou. Nós tínhamos a melhor cartografia de Rondônia. Agora eu quero um mapa de tal situação. Eu ia lá no INCRA e em 5 minutos tu encontrava. Esses dias eu andei procurando, olha, eu queria uma plotagem aqui, um termo topográfico, plotar para mim essa área aqui assim. Não sei mais onde é que faz isso, não sei onde é que está, ninguém sabe mais nada. E, como eu vejo que o INCRA é um quadro antigo, nós estamos lá com servidores quase todos já indo para a aposentadoria, eles também não são muito manipuláveis pelo sistema. O que aconteceu? Para dar guarida a um projeto de poder ideológico, será? Me parece que uma das primeiras situações é não resolver o problema. Aliás, pelo contrário, alimentar o problema. Ficar indicando áreas, olha, aqui é possível invadir, porque aqui tem um título que é ruim, aqui tem um título que prescreveu, aqui tem... Fica estabelecido que pode invadir. Quem faz isso, doutor? De dentro da própria instituição. Aí, como o INCRA não se afinou com esse procedimento, me causa, assim, estopor. Eu vejo que criaram uma estrutura paralela. O tal do Terra Legal. O Terra Legal é o outro INCRA. A finalidade é a mesma. Identificar ocupações, promover demarcação, fazer georreferenciamento, expedir títulos. Só que não sai título. Esses dias entregaram... Acontece tudo, mas não... Entregaram meia dúzia de papel aqui. Agora, o problema do campo não está sendo equacionado. Eu acho também que, se você equacionar o problema do campo, vai ter que arriar a bandeira do MST.
E isso não interessa para ninguém. Então, essa é a minha constatação a respeito. Não, interessa para o país, né? Mas para eles não. Não, para o sistema, né? Para o sistema não. Muito bem, doutor. E agora deixa eu lhe perguntar sobre um momento político. Nós estamos praticamente, desde novembro de 2014, sem governo. Nós estamos no desgoverno. Sem rumo, com uma crise econômica que poucas vezes se viu, o país todo voltado para o impeachment da presidente ou não. Qual é a sua posição sobre o impeachment? Olha, para começar, tem previsão constitucional. Tem lei que... Não é golpe? Não, de forma nenhuma. Se houver o enquadramento ao texto legal de algum procedimento que seja possível, torne factível a figura do impedimento, que é impeachment, né? É em inglês isso aí, nada contra. Já temos experiência nesse sentido. Já houve impeachment e sob a chancela da Constituição de 1988. E apoiada pelo PT, né? O franco atirador, como sempre. Então, não há aplicar o impeachment seguindo as regras, tipificando a conduta do agente público, no caso, o presidente da República. Cometeu o crime de responsabilidade, está evidenciado, afasta. Mas e há o processo, o devido processo legal sendo atendido, que está agora em tramitação. Está na Câmara, a Câmara já fez um primeiro momento, já aprovou a abertura, agora está correndo o prazo para que a presidente da República apresente sua defesa, depois disso vai haver uma outra votação, recebeu, não recebeu, vai para o Senado. No Senado o processo ele é comandado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, que é para dar aquela chancela jurídica, né? Como foi no processo do Collor, foi o ministro na época, o Sidney Sanches, foi o presidente do Supremo que foi lá para dentro do Senado presidir o impeachment, da isenção, da honestidade, da transparência, juridicidade. Então, se acontecer, se ficar aprovado, não é golpe. Não é golpe. Por que contra um é lícito, contra o outro é golpe? Nada. Claro que também isso aí tem, nós falamos advogados, o jus esperneante, né? O pessoal está esperneando, não quer perder o poder. O poder gera, sabe, uma série de benesses, né? Como o Brizola falava, que o pessoal do Partido dos Trabalhadores é o partido da boquinha, né? Tem uma boquinha aqui, uma boquinha ali, e como criaram boquinhas, né? Enfim, nós temos essa visão de que, havendo provas, nada arbitrário, de jeito nenhum, se houver provas que houve o cometimento, foi identificado, isso aqui é crime de responsabilidade, à luz da lei lá de 1950, 1079, parece, é crime de responsabilidade, processou regularmente, obteve o quórum necessário, votação, os congressistas fizeram o que a Constituição determina, acabou. Deixa eu lhe perguntar, o senhor é um advogado experiente, já viveu muitas situações de conflitos e dúvidas. O senhor, se fosse o juiz Moro, o senhor divulgaria aquelas ligações telefônicas do Lula e da presidente e todas as outras que foram divulgadas? É uma situação complexa, né? Muito, muito complexa. Eu confesso que houve assim uma certa perplexidade. Um susto no país, né? Mais um. Com aquela revelação, e me pareceu que possa ter havido um pouco foi um pouco afoito o ato. Mas nós que fazemos, operar o direito, nós operamos o direito, nós, com muita naturalidade, nós estamos sempre dizendo que deve haver a prevalência do interesse público sobre o particular. E foi, me parece, essa a ótica do juiz Sérgio Moro, dos procuradores da República que compõem lá o esquadrão da Lava Jato, da investigação, e, claro, também a assessoria ali inestimável que a Polícia Federal vem dando para o caso. Eles enxergaram ali a necessidade de revelar as interceptações, porque encerrou.
não, vai sair da minha esfera, eu não tenho mais nada a ver com isso, está encerrado isso aqui e fica liberada as interceptações, um ato em nome do interesse público. Assim o disse o juiz e assim nós temos que receber. Agora, se isso vai causar alguma consequência, já é motivo até de piada, né? Não, mas o grampo foi ilegal, então você não é, né, o marido traído. É verdade. Tá rolando isso aí. É um momento muito difícil, viu, Sérgio? Eu acho muito difícil, muito complexo. Os ânimos estão assim muito acesos. Eu vejo um horizonte sombrio. Muito bem. A OAB, até recentemente, estava, o que se dizia, estava aparelhada, praticamente repetindo as vozes do governo do PT. Agora mudou. E a OAB mudou radicalmente. Inclusive, o novo Comando Nacional optou por emitir uma posição a favor do impeachment da presidente, como a OAB rondoniense, presidida pelo Andrei Cavalcante. O senhor acha que a OAB deveria se ficar distanciada, com alguma noção de magistratura, ou ela fez certo em participar desse momento? A OAB, como instituição, nunca fugiu à luta. A OAB sempre se manifestou, sempre se posicionou. Nos momentos mais graves, mais difíceis que esse país já passou, a OAB teve uma participação efetiva, manifestando a firmeza de posições e encarando sempre a questão da legalidade, da constitucionalidade, da proteção dos direitos do cidadão. Esse é o patrimônio da OAB. Então, nessa questão agora do impeachment, eu fico vendo o seguinte: tem um deputado federal do Rio de Janeiro, ele tem nome, acho que de origem árabe, Vadi Damouz. Ele foi presidente da OAB, Foi. na gestão passada. E, como presidente da OAB, ele passou 3 anos, é um triênio o mandato. Eu lia muito a respeito, as manifestações dele, mas assim, um negócio, o cara... Governista. Explosivo. E querendo, o tempo todo, ele furungando a questão da anistia, que tinha que rever a anistia, porque não podia ter anistia para isso, para aquilo. Interessante a posição do cara. O cara é incendiário. Agora ele é deputado federal. Quando a OAB agora diz que vai chancelar, acompanhar, sob o aspecto legal, constitucional, o respaldo, que é um respaldo forte, a OAB é um respaldo forte. Fortíssimo. Ela dá esse respaldo para o processo do impeachment. Não quer dizer que vai caçar, não. Mas está dando foro de legalidade. Apoiando o processo. Foro de legalidade para o processo. E em nome do quê? Do interesse público, que são as bandeiras da OAB. Nesse momento, esse cidadão, com quem inclusive houve uma interceptação, que foi liberado, ele não teve o desplante de ofender, agredir a OAB, que ele era presidente dela há pouco tempo, e se elegeu porque ele foi presidente da OAB, e na OAB ele fez a plataforma dele para ser deputado federal. Agora, porque a OAB está chancelando o projeto de afastamento da mandatária maior da República, o que é lamentável isso acontecer. É verdade. A OAB não presta mais. Doutor Amadeu, nós temos mais 1 minuto. Antes de encerrar, eu queria ver com o senhor se o senhor deixaria uma mensagem de pessimismo ou de otimismo em relação ao futuro do nosso país, com tudo que nós estamos vivendo. Sérgio Pires, meu amigo, meus amigos de Rondônia, nós estamos aqui já há tanto tempo conversando, 43 anos que nós conversamos aqui em Rondônia. Eu vou deixar uma mensagem de preocupação. Eu estou muito preocupado, porque os debates estão assim cada vez mais acalorados. Eu vejo que há um espírito assim de resistir a quê? Eu não sei a quê, mas não perder o poder de qualquer maneira. Custe o que custar. E eu acho que isso está meio fora de moda. Está meio fora de moda. Nós temos que cumprir as leis. E o que nós estamos vendo aí é que nós estamos no meio de um enorme contexto de delinquência. E que tem que estancar.
E estava na hora, então, disso acontecer. Mas, acima de tudo, vamos preservar a nação. Vamos preservar o nosso Brasil. É o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos.